nós vamos falar de um tema intitulado Sexualidade e Espiritualidade. É um tema difícil de se falar. Eu queria mostrar para vocês primeiro um vídeo. Esse vídeo é o Leandro Carnal, é um filósofo. E ele fala de uma coisa muito interessante aqui. E antes da gente começar, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aí. É mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. É possível. E é possível que uma parte desta nova religiosidade tenha a ver com a emersão de um homem líquido, que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. E eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, XVI, no XIX eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Então, este é o grande desafio. O campo é bom, porque nós temos hoje um prestígio religioso maior do que nunca. A influência política das religiões em 2015 no Congresso é maior do que em 1950. Getúlio Vargas, ateu total, inaugurou o Cristo Redentor em 31. Abriu todos os congressos eucarísticos da era Vargas. Facilitou o Congresso Eucarístico de Porto Alegre, que já não era mais no governo dele, ele já estava deposto. Ou seja, porque ele sabia, como Napoleão, que perguntado pelo Papa Pio VII, você pode governar sem Deus? Napoleão diz, sem Deus eu posso, sem os bispos não. Então, esse é o aspecto prático de um homem prático, como Napoleão ou como Getúlio, ateus como Potts. Agora, esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Né? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio é o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas e para fariseus. Aqueles que pagam o dízimo sob o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. Esse vídeo do Leandro Carnal, ele fala de algumas coisas assim muito interessantes que eu queria usar esse gancho para dar abertura para hoje. Ele fala de 3 questões. Que o desafio atual é cristianizar os cristãos. Segundo, nós estamos num período de prestígio religioso. Nunca se falou tanto em religião, em espiritualidade. Isso é uma característica da pós-modernidade. E o desafio de pessoas que são voltadas para si mesmas. E é nesse gancho que eu queria entrar nessa palestra da espiritualidade e sexualidade. Eu não tenho aqui a pretensão de ensinar passos para que a sua sexualidade melhore. Eu não tenho a pretensão de trazer uma receita de bolo para a sua sexualidade. Porque a vida é feita de altos e baixos. Você quer ver os baixos da sexualidade? É quando a mulher engravida. A sexualidade do casal muda um pouco antes e um pouco depois. E até normalizar a vida sexual demora.
Porque a mulher está numa fase onde ela só pensa no filho. E o marido às vezes fica até enciumado, né? No início, ô menininho bonitinho, que gracinha, que lindinho. Daqui a pouco ele está dizendo, poxa, mas esse moleque não quer dormir no quarto dele? Que coisa chata. Então eu não vou dar aqui receita de bolo para a sua vida sexual. Eu quero tratar de um tema aqui que vai resolver o maior problema que o ser humano tem depois da queda. Depois da queda do homem no Jardim do Éden, o ser humano começou a viver para si mesmo. Ele começou a adorar a criatura ao invés do Criador. E quando a gente fala de sexualidade e espiritualidade, nesse último mês eu tenho estudado muito sobre esse tema e tenho identificado uma coisa. A sexualidade tem sido objeto de idolatria na vida do homem. Pastor, você está dizendo com isso que o casal não tem e não pode ter uma vida sexual boa? Não estou dizendo isso. O casal pode sim e deve buscar uma boa sexualidade. Mas eu queria trabalhar aqui algo para que a sexualidade, a nossa sexualidade, não seja uma arma apontada para a nossa cabeça. E com isso eu quero trabalhar Romanos capítulo 1. Amém? Se nós resolvermos o que está aqui, se nós conectarmos a queda do homem com Romanos capítulo 1, nós vamos resolver muitos problemas da nossa vida. Porque talvez você chegou aqui querendo uma solução para que a sua esposa deixe de ser frígida. Ou para que o seu marido seja mais romântico. Sim, tem muito tempo para falar sobre isso lá na frente, mas eu acho que nós queremos, através dessa palestra, dar uma base sólida para que os demais problemas se tornem mais simples de resolver. Se você e eu resolvermos o que está aqui, em Romanos capítulo 1, se nós procurarmos entender o efeito da queda, nós vamos resolver muitos problemas na nossa vida, inclusive a sexualidade. Porque a sexualidade, ela pode se tornar doentia no casamento. A sexualidade pode se tornar uma faca voltada para o crente. Porque o homem é insaciável, o ser humano é insaciável. Você diz, pastor, mas a minha esposa precisa me saciar completamente. Eu digo para você, é claro que Paulo fala sobre o pagamento mútuo. Eu entendo muito bem disso. Agora, eu entendo também que o ser humano nunca vai conseguir ser saciado conforme ele quer. Por quê? Porque depois da queda, aí você fala, mas pastor, eu fui regenerado. Sim, você foi regenerado, mas o pecado não é regenerado. Ele continua existindo. Até que Jesus volte e nos leve, até que tudo seja transformado, até que nós venhamos viver no novos céus e nova terra, até esse encontro maravilhoso com o Senhor, nós estaremos habitando num corpo corruptível, um corpo que vai clamar, que vai ser egoísta, que vai querer satisfazer os seus desejos de forma desenfreada, de todas as formas. E muitas pessoas dizem, não quero mais ficar casado porque a minha mulher não me satisfaz mais. O meu marido não me satisfaz mais. E a vida sexual se torna um objeto de idolatria. É o caso de pessoas que não conseguem viver sem o sexo, nem pelo menos por um dia. Bom, se você me diz que não consegue viver sem sexo, pelo menos sem um dia, como é que você vai fazer para viajar? Sem o teu cônjuge? Como é que você vai fazer se você tiver que trabalhar, fazer um trabalho fora? Como é que você vai desenvolver a sua espiritualidade se você não consegue viver sem sexo um dia? Vamos trabalhar? Então eu pretendo nessa palestra falar de algumas coisas. Eu vou fazer uma introdução, histórico. Eu vou falar de vencendo alguns atos de covardia na sexualidade do cristão. 3, contextualização atual do tema. 4, cultura, sociedade na formação.
breve exposição de Romanos, pesquisas voltadas para as redes sociais e uma aplicação final. Em que medida não deixaremos que a sexualidade seja a fonte principal de problemas? Em que medida a sexualidade não vai se tornar o revólver que vai nos matar? Você sabe que o ser humano, ele tem muitos bichinhos de estimação. O ser humano, com o passar do tempo, ele vai buscando ter alguns mimos. Minha mãe tem um cachorrinho, a Juju, olha o nome dela, Juju. E a Juju é uma frescurinha. A Juju tem um veterinário, ela tem um local para dormir, se minha mãe viajar, mas agora, ultimamente, ela dormiu aqui na casa do Carlos, não sei como é que o Carlos aguentou, né? Nosso irmão Carlos aqui. A Juju tem um shampoo certo por conta da alergia que ela tem, porque ela tem uma pele muito sensível, então ela tem um remedinho certo e coisa e tal. E tem todo um cuidado especial. E a gente chega à conclusão de que o crente, ele começa a desenvolver uma anormalidade cristã, quando ele pega alguns pecadinhos e começa a desenvolver uma relação de mimo com aqueles pecadinhos, e pega aqueles pecadinhos e coloca debaixo do tapete. E sempre que alguma coisa vai mal na vida dele, ou sempre nos momentos que a mente está vazia, que ele resolveu todos os problemas do dia, ele trabalhou, ele estudou, ele pagou as contas, chegou em casa, sentou, aquele pecadinho que está debaixo do tapete, ele puxa para fazer um carinho, um mimo. Então, essas coisas precisam ser tratadas, porque senão o Evangelho se tornará uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Se tornará uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Diz a palavra de Deus o seguinte, versículo 18. O título do versículo 18 é A Idolatria e a Depravação dos Homens. Acharam? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O sexo se encaixa nesse processo de adoração. E tem outra, a autolatria sexual, a performance sexual, é o problema atual. Às vezes a pessoa se acha tão gostoso, se acha tão cheio de vigor,
que nada vai se encaixar no seu padrão de vida regenerada. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, aqui está falando da homossexualidade, de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, primeiro tópico que eu queria tratar com vocês é uma questão histórica. Quando a gente fala da Igreja Católica, por exemplo, na Idade Média, ela valorizava muito a questão da virgindade e dizia que se podia fazer sexo, que não se podia fazer sexo sem pecar. Então, o sexo era visto de forma um pouco esquisita. Eles diziam que, olha, não tem como você fazer sexo e não pecar. Depois nós vemos a história dos luteranos. Os luteranos diziam que o casamento era uma forma de proteger o homem contra a imoralidade. E eu digo que o casamento não protege o homem contra a imoralidade. O casamento ele pode acentuar a imoralidade se aquilo que nós vamos tratar aqui biblicamente não for cuidado. Tem pessoas que dizem, pastor, mas depois que eu casei o homem ficou safado demais. Era um menino bom. Tá terrível. Não pode ver um rabo de saia. Pastor, depois que eu casei, a mulher está esquisita demais. A mulher está estranha. Era uma menina de oração. Uma menina de temor. E agora anda esquisita. Vagueando no mundo. Um olhar perdido. E a gente sempre ouve essas histórias. Então, assim, o casamento, ele, por um lado, tem um objetivo de glorificar a Deus e fazer com que o casal realmente viva para a glória de Deus, mas ele não protege totalmente o homem contra a imoralidade, se esse homem, regenerado pela graça de Jesus, não viver a obediência que vem através da graça. É o que a gente está tratando aqui aos domingos. A graça está disponível para nós. Mas nós temos um nível de obediência. A obediência caminha com a graça. Você lembra que eu falei do Abraham Kuyper sobre isso? Da segunda graça, que precisa estar andando, que precisa andar conforme a obediência. A obediência tem que caminhar junto com a graça. A santidade precisa caminhar junto com a graça. O arrependimento precisa caminhar junto com a graça. Depois vê os calvinistas, eles dizendo assim, olha, não pensem as pessoas casadas que todas as coisas são permitidas, mas cada homem possua sua mulher de maneira sóbria. Os puritanos no século 16, 17, eles estavam num momento de muita imoralidade, e eles começaram a estabelecer padrões bíblicos acerca do sexo, para frear essa imoralidade. Aí você me pergunta, pastor, mas padrão bíblico para o casamento? Sim. Mas pastor, você vai estar dizendo para mim que você vai dar regras aqui do que eu tenho que fazer ou não fazer dentro do quarto? Não. Padrão bíblico para o casamento é a gente entender para que serve o sexo. O mandato cultural que foi perdido no Éden de glorificar a Deus alcançou todas as esferas da nossa existência, inclusive a nossa sexualidade. No século 17, o Richard Baxter e o John Flávio diziam o seguinte: a maioria das almas que estão hoje no inferno estão lá por causa de sua indulgência com a carne, pois não puderam negar a carne e agora são negados por Deus. A indulgência com a carne, mesmo no casamento. A tirania do eu. Sabe o que é aquela tirania do eu? Que a satisfação, ela precisa ser plena diariamente. Eu me pergunto, existe uma satisfação plena diariamente na vida do casal?
E as pessoas começam a sofrer por conta disso, porque elas não conseguem viver aquele ideal do casamento e do sexo, de que você tem que ser o cara, que a mulher tem que ser a mulher que realmente bota para quebrar com a vida do homem, nos seus momentos íntimos. Em alguns momentos a gente vive isso, mas em outros momentos a gente não vive isso. E como é que vai seguir o curso da nossa história nesses altos e baixos da vida do casal? Naqueles momentos que a mulher está com a TPM, que parece que ela está até o demônio fica com medo dela. O demônio diz, não vou entrar lá não. A mulher está brava demais. E o período da TPM é um período que a mulher fica com raiva do marido. Ela fica com raiva do marido. Parece que o marido se torna um alvo constante. E o marido chega para a mulher, e aí, meu amor? Hoje tem? A mulher diz assim, sai, tá doido? Tem louça para lavar. Sim, nesses períodos, nesses 22 dias que a mulher fica de TPM, o que você vai fazer com a sua sexualidade? É aí que entra o tema da espiritualidade cristã, bíblica, cristocêntrica. A glória de Deus precisa reinar sobre as nossas vidas, porque senão a gente vai pecar muito. Todos os prazeres estão subordinados ao prazer em Deus. Igual eu falei no domingo passado, o conceito de felicidade é uma furada muito grande, porque o que é felicidade para um não é para o outro. Felicidade para um é ter uma casa, felicidade para o outro é ter paz naquela casa que ele tem. Então, o conceito de felicidade no mundo ocidental é uma furada. O conceito de felicidade, biblicamente falando, é o quê? Uma alegria do reino. Independente do que você esteja vivendo, a alegria do reino está te suprindo. Capítulo 5 de Mateus, o próprio Paulo expressou essa alegria do reino em Filipenses 4. E há uma máxima de que o sexo deve ser ilimitado. Aquela mulher que diz, pastor, não aguento mais. O Deus do meu marido se tornou o sexo. Irmãos, eu sei que você precisa de sexo, porque eu também preciso, sou homem também. Mas o sexo não pode se tornar o nosso Deus. O sexo não pode se tornar o objeto de adoração. Porque senão você não vai conseguir ter uma vida plena com Cristo Jesus. Não podemos fazer do sexo o nosso Deus. O sexo não foi feito especialmente para nós, mas para nós com a nossa esposa. As pessoas transformam o sexo e fazem do sexo uma expectativa tirana, onde um ou outro precisa satisfazer mutuamente de forma assim, estranha às vezes. Bruta. É o caso das vezes que a mulher não quer ter uma relação naquela noite, e o homem, com toda estupidez, coloca uma pressão moral, e ainda diz para a mulher, olha, cuidado, porque tem muitas lá fora que se eu fizer assim, elas vêm. Cuidado, porque se eu não estiver dentro de casa, eu vou procurar lá fora. Gente, tem crentes que estão aprontando dessa forma, pressionando a mulher, dizendo para ela, se você não fizer comigo, eu tenho lá fora. Não tem coisa pior para uma mulher de Deus, e uma mulher que não seja de Deus, ouvir uma história dessa. O sexo, ele precisa ser desfrutado com paixão, com ardor, mas o sexo é para a glória de Deus. Por quê? Porque é uma antecipação do amor eterno. O envolvimento é tão forte que
ele prefigura. Efésios trata essa relação, o casal de Cristo e a igreja, prefigurando algo eterno. Então, se é algo eterno, ele deve ser desenvolvido para a glória de Deus, como tudo na vida. Depois que o homem peca lá no Éden, a história dele deixa de ser uma história para a glória de Deus. A história dele passa a ser uma história para a glória de si mesmo. O homem começa a produzir, o homem começa a cultivar, mas desvencilhado do Criador. A criatura se torna um alvo do homem. E o que Cristo faz é justamente restaurar a imagem de Cristo no homem e fazer com que esse homem restaurado à imagem de Cristo possa viver para a glória de Deus em todos os aspectos da sua vida, na sua família, na sua vida profissional, nos seus estudos, em todas as esferas da sociedade, da comunidade, da vida pessoal, da vida em comum, com os filhos, com a esposa. Segundo, nós precisamos vencer alguns atos de covardia na sexualidade. Existe um mito que diz: se eu cair em pecado, é porque meu cônjuge, de alguma forma, deixou de satisfazer minhas necessidades. E muitas pessoas culpam o cônjuge. Você sabe por que eu te traí? Porque você não me satisfaz. Pastor, mas isso é no mundo, não? Não, é na igreja. Eu não posso cobrar esse padrão do mundo. É na igreja. Se você não satisfizer as minhas necessidades, eu procuro lá fora. E a desculpa é essa: você não conseguiu me satisfazer, então não tive outra alternativa. Enfim, ainda coloca uma carga de culpa em cima do cônjuge. Nós devemos colocar nossa sexualidade à luz da espiritualidade bíblica. Eu não estou dizendo para você que você vai ter que subjugar a sua sexualidade. Não tem como esconder a sexualidade porque ela existe. A sua carne, ela grita. Não tem como subjugar isso. Não tem como você esconder esse aspecto da sua vida. Mas nós precisamos tratar disso. Porque se você não tratar disso, você vai ficar como uma bomba relógio. Qualquer hora você vai estourar. Por que às vezes a gente olha assim, um caso e diz: eu nunca imaginava que fulano ia fazer isso. Beltrano, nunca pensava que ele ia fazer isso. 20 anos de casado, não sei quantos filhos, aparentemente vivendo bem, mas uma vida cristã sem arrependimento, carregando e colocando o pecado debaixo do tapete. Pecado tem nome, precisa ser confessado. Pecado tem nome, precisa ser confessado. Se você não tratar isso, não adianta você ficar pegando dicas de entretenimento gospel, de como vai fazer para agradar a sua mulher. Coloca uma sunguinha apertadinha. Irmão, em nome de Jesus. O Leandro Carnal falou uma coisa muito interessante: precisamos cristianizar os cristãos. Coloca uma sunguinha bem apertadinha para dar volume. Irmão, eu não estou querendo desfazer o colega, não, mas eu estou querendo dizer para você que o buraco, a situação não se trata somente de colocar uma sunguinha para fazer volume. O problema é muito maior. Enquanto essas questões não forem resolvidas nas nossas vidas, nós vamos ficar dando cabeçada. Nós temos liberdades alternativas que se tornam os nossos senhores. Tem uma música que diz: olha, eu não conseguiria mudar. Mesmo que eu tentasse, mesmo que eu quisesse, eu não consigo mudar. É a sexualidade fatalista. Não tem como mudar. Pastor, eu sou mulherengo. Não tem como mudar. Eu não consigo parar. Essa liberdade conduz à tirania do eu. São os radicais do sexo. A gente vive num período onde existem radicais do sexo, onde o sexo se torna o Deus. Se você olha a mídia,
Você vai ver. A radicalidade em relação ao sexo, o apelo em relação ao sexo, tudo é ligado ao sexo. Você vai abastecer o seu carro, os postos de gasolina colocam aqueles cabra feio da peste para te atender? Hã? Não. O apelo sexual está até no abastecimento do seu carro. Eles colocam mulheres bonitas, com roupas coladas. Por quê? Porque nós vivemos na fase da sexualidade fatalista. O que é a sexualidade fatalista? O sexo é um fim em si mesmo. E biblicamente o sexo não é um fim em si mesmo. Biblicamente o sexo é um meio, um dos meios de se adorar a Deus. A liberdade sexual começa a dominar a imaginação, começa a exigir a lealdade, começa a forçar os hábitos e limitar a nossa liberdade. O Deus do ego nunca vai se satisfazer. Você pensa, hoje eu vou arrebentar com a minha mulher, e a mulher diz, hoje eu vou arrebentar com o meu marido. No outro dia já acorda com novas necessidades. Tudo bem, faça isso mesmo, arrebente tudo, viva a sua sexualidade de forma intensa com a sua mulher, com a mulher que Deus te deu, com o marido que Deus te deu. Mas nunca cai na ilusão de que você vai suprir completamente a sua mulher e que a sua mulher vai te suprir completamente. Isso é uma pegadinha do malandro, não do Sérgio Malandro, mas do malandrão, Satanás. É uma pegadinha. O sexo se torna um elemento fundamental na manipulação dos seres humanos e é um fator de rompimento de muitos casamentos. Se você conversar com pessoas que se divorciam, muitas delas se divorciam por conta do quê? Do sexo. A mulher engordou, o marido ficou gordinho também. A intensidade mudou. Os filhos cresceram, problemas chegaram, vida financeira começou a virar uma bagunça. E a sexualidade vai ser usada como um dos motivos para a pessoa dizer, não dá mais. Eu preciso procurar felicidade em outro lugar. Aí a pessoa vai, casa de novo, vive os mesmos problemas e descobre que não foi suprido da mesma forma. Por quê? Porque o sexo, a vida tem sido levada. Não estou dizendo que só o sexo que separa, mas eu estou falando de sexualidade. É uma coisa que é usada como um fim em si mesmo. É como se o prazer físico fosse o maior alvo a ser atingido na vida do ser humano. E ele troca o Deus que o criou, pelo sexo. O sexo se torna o seu Deus. Se a gente resolver isso, se você e eu, se nós entendermos essa mensagem, nós vamos resolver muitos problemas. Muitos problemas. Essa tanguinha apertadinha para dar volume, isso fica secundário. Se você resolver esse problema aqui, você resolve muitas coisas na sua vida. Quarto ponto, cultura, sociedade em formação. O Zygmunt Bauman diz o seguinte, o amor erótico foi reduzido a sexo. Nós vivemos uma ideologia neoliberal de competitividade. Um amigo chega para o outro e diz, rapaz, lá em casa é o seguinte, quando eu chego em casa, eu arrebento. A mulher vira para as amigas e diz, vocês não sabem, meu marido me mata de prazer. Deixa eu te dar uma dica. Nunca diga para um amigo seu e para uma amiga sua o que acontece na sua intimidade. Lá em casa é o seguinte, meu marido bota para quebrar.
Aí a amiga fica lá. É? O que as pessoas têm a ver com a sua intimidade? E tem outras que dizem, vixe, lá em casa é diferente. Meu marido é ruim de cela. Horrível. Irmãos, homens e mulheres, não tem que falar de sexualidade, de intimidade para seu ninguém. Porque isso aqui é uma ideologia neoliberal da competitividade. A criança já cresce assim. Eu lembro, eu fui criança, vocês, os homens já foram crianças, quando a gente vai no banheiro, a gente fica competindo qual é o órgão maior. Sim ou não, homens? Sim ou não? A gente fica competindo. E essa competitividade começa a crescer na vida. E os caras vão sair uns com os outros, vão jogar bola, e o cara diz, rapaz, lá em casa não, lá em casa o bicho pega. O outro diz, vixe, lá em casa é TPM, 30 dias por mês, lá em casa não pega nada. E daqui a pouco começa aquele imbróglio de competitividade, e o cara diz, realmente eu sou um fracassado, o casamento dele é bom, e o meu não presta, porque a mulher dele arrebenta, a minha não arrebenta nada, então eu já sei qual é a minha solução. Eu vou trocar de mulher, eu vou trocar de marido. Ideologias neoliberais. O outro se torna um acessório. A relação deixa de ser uma expressão de ternura, máxima de ternura, e você começa a olhar para o seu cônjuge como um objeto de prazer. É claro que o cônjuge deve ser um objeto de prazer. Aquele momento que você entra na cozinha, dá um abraço da mulher, um cheiro no cangote, diz, meu amor, como é que está a situação? Deixa eu te dar um cheirinho aqui. É claro que essas coisas acontecem, precisam acontecer. Mas a vida do casal não se resume a isso. Porque no dia que a mulher sai daqui, cabra feio, o que você vai fazer? Você vai para a rua procurar outra mulher? Qual vai ser a nossa atitude? Por isso que eu repito, irmãos, se nós tratarmos aquilo que está sendo falado hoje, nós vamos resolver muitos problemas. Não todos, mas muitos, e o principal deles. Quinto ponto. Espiritualidade e sexualidade. O texto fala, Romanos 1, fazendo uma ponte para a queda de seres humanos criados à imagem de Deus, são seres humanos espirituais. A queda se tornou uma rejeição ao Criador. Romanos 1 fala justamente isso, que a queda trouxe para o ser humano uma vontade de rejeitar o Criador. E a partir do momento que o homem rejeita o Criador, ele substitui o Criador por outra coisa. A história de Israel é uma história onde o povo substitui Deus por várias coisas. É a pergunta que eu faço para nós hoje, no contexto contemporâneo, o que nós temos colocado no lugar do nosso Criador na nossa vida? A missão de Paulo era pregar o Evangelho do Senhor, era desmascarar a mentira, era expor a verdade, era lançar luz sobre as trevas. A missão de Paulo no mundo gentílico foi essa, lançar luz no mundo das trevas. E quais são as trevas de hoje? Nós precisamos identificar a nossa cultura. Eu nunca senti tanta vontade de estudar cultura. Eu nunca senti tanta vontade de estudar a sociedade. Eu nunca senti tanta vontade de se tornar um especialista e um generalista. De ler teologia, mas ler revistas científicas que lutam contra a fé. De ler revistas que enfocam o homem no centro de tudo. Tem uma revista chamada Super Interessante, que ela coloca o homem no centro de tudo. Tudo é feito para o homem. Eu sinto hoje muita necessidade de entender as culturas ocidentais, porque elas refletem no nosso comportamento. Elas refletem no nosso comportamento. E naquele contexto existia uma espiritualidade pagã. A adoração da criação e do ego. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível. Paulo, quando escreve aos Romanos,
ele escreve para pregar o evangelho, restauração dos judeus, pregação para os gentios. E do capítulo 1, do 18 ao 32, ele trata dessa condenação dos gentios, baseado na queda. Depois ele fala da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Depois ele fala de uma imoralidade geral. A Bíblia diz, Deus os entregou ao desejo ardente de seus corações, a uma vida de idolatria e imoralidade. Essa ira de Deus sobre os que rejeitam o Criador é deixar as pessoas sofrerem as consequências de conseguirem o que desejam. Foi o que Deus fez. Deus entregou a sua ira, entregou essas pessoas às paixões infames. E o homem se tornou semelhante àquilo que ele adora. No capítulo 1, versículo 26 ao 27, diz, Deus os entregou, falando sobre a perversão da homossexualidade. Enfim, trocaram a adoração ao Criador pelo culto à criatura. E no que se diz a sexualidade, a gente levanta um altar de nós mesmos para adorar. Nós levantamos um altar de nós mesmos e começamos a nos idolatrar em relação aos nossos desejos e sentimentos e vontades. Essas pessoas foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade reprovável. São pessoas que viviam injustiça, malícia, cobiça, depravação, inveja, discórdia, engano, malícia, bisbilhotagem, enfim, são pessoas que viveram conforme os desejos da sua paixão. E nós não queremos isso para as nossas vidas, diga amém, meu irmão. Desfrute com a sua esposa, com o seu marido, mas não deixe que a sua vida sexual se torne uma arma para te matar. Nós precisamos tratar daqueles pecados que ninguém vê, aquelas coisas que ninguém enxerga, aquelas coisas que não são condenadas moralmente diante da sociedade, porque ninguém está vendo, mas são esses que nos destroem. São esses pecados que ninguém está vendo, que são os pecados que nos levam para a ruína. A pessoa fica escondida diante disso. Ela consegue viver com uma máscara, ela coloca uma capa, e diante da igreja, diante da família, está todo mundo achando que está bem. Os filhos estão dizendo, meu pai é um servo de Deus, meu pai é um homem de Deus. A esposa está dizendo, não, meu marido, aquele homem lá é um homem de Deus. Mas só Deus sabe o que está acontecendo na vida pessoal. Só Deus sabe o tanto de coisa podre que as pessoas, que o homem esconde debaixo do tapete. E de repente aquilo estoura e todo mundo fica admirado. Não, fulano não. Eu pensava que todos fossem pecadores, mas menos fulano. É por isso que nós precisamos tratar disso enquanto é tempo. Você imagine os filhos perdendo o respeito pelo pai ou pela mãe. Aquele filho que sempre teve o pai e a mãe como ídolo. É claro que a gente não pode transmitir a síndrome de perfeição para os nossos filhos. Mas nós nos tornamos exemplos para eles. Daqui a pouco o filho está vendo o pai que abandonou a mãe, que expôs a mãe à vergonha pública da traição. O filho nunca mais vai olhar para aquele pai com respeito, porque ele sempre vai lembrar daquilo que foi feito com a mãe dele. E mãe é coisa sagrada para um filho. Lá em casa o pau quebra comigo. O Otávio diz, não, está tudo certo, papai. Hoje a Gisele colocou um sapato, ela disse, amor, esse sapato está bonito? Aí eu disse, não, está bonito. Aí a Gisele falou, não, mas eu não estou achando bonito. Aí o Otávio disse, mamãe, realmente não está bonito. Tudo que a Gisele fala, ele apoia, porque é mãe. Esses dias a Gisele fez uma comida, e eu errei, irmão, eu confesso, eu errei, porque eu critiquei a comida. E o Otávio virou para a mãe dele e disse, mamãe, sua comida está deliciosa. Irmãos,
filho defende a mãe até debaixo d'água. A gente tem que cuidar da nossa vida, não só por conta dos filhos, mas por conta da nossa própria vida com Deus. Mas nós temos que pensar nos nossos filhos. Aquelas pessoas que sempre nos admiraram, aquelas pessoas que nós evangelizamos, aquelas pessoas que nós nos tornamos exemplos delas. Já pensou essas pessoas vendo a exposição das mentiras e dos pecados que estavam escondidos debaixo do tapete? A gente demora tantos anos para levantar a reputação, e em pouco tempo a gente pode jogar tudo fora. E muitos não conseguem morrer sem restaurar a reputação. Muitos morrem e não conseguem ter a sua reputação restaurada. E reputação não está acima do Evangelho. Mas o servo de Deus precisa se preocupar com os bons costumes da sua vida pessoal. Pessoas que passaram 30 anos para ter uma dignidade, para ser respeitado, para ser exemplo, com uma atitude em detrimento de algo que vai sendo acumulado, essa pessoa perde tudo. Você já pensou diante do seu caixão, no seu velório, os seus filhos falando para você: papai me deu tudo, mas ele arrebentou com a minha família, arrebentou com a minha mãe. São marcas que não saem. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa família em todos os aspectos. Tem uma pesquisa que diz, uma pesquisa norte-americana, que o Benton que traz essa pesquisa, ele fala dos flertes virtuais. Uma pesquisa britânica, 900 pessoas foram pesquisadas de 16 a 24 anos. E nessa pesquisa descobriu-se que 80% já utilizaram um celular, um site para contatos sexuais. Disseram que é mais fácil ser promíscuo online do que fora dele. Já usaram webcams para sexo virtual. 53% já usaram webcams para sexo virtual. E 1/3 desse praticou sexo virtual com estranhos. Quer dizer, as redes sociais o contato é mais fácil. Virtualmente não há inibições. Então, se a pessoa mora numa cidade, tem um bocado de irmão da igreja que está vigiando essa pessoa, a alternativa da pós-modernidade é o quê? Virtualidade. O contato com a pessoa lá da Grã-Bretanha, lá da China, ninguém vai pegar. Eu lembro de um caso de uma filha que tinha um pai como um homem de Deus. E essa filha entrou num quarto, o pai vacilou. É assim, né? Sempre tem um vacilo, né? O pai vacilou e foi no banheiro. E essa filha já estava desconfiada com esse pai. Uma menina de 16 anos entrou no quarto. E abriu o computador. E viu uma série de pornografias do pai. E esse pai voltou para o quarto. E essa filha nunca mais recuperou a confiança que tinha no pai. E ela ligou todo o sofrimento da mãe dela à perversão sexual do pai. Isso acontece com mulheres também. Nós precisamos vigiar muito. E por fim, esse texto de Romanos fala da ira de Deus. Capítulo 1. O capítulo 3 e o capítulo 5 fala da nossa justificação. O homem que tem a sua natureza mudada. O homem que tem a natureza, a graça muda a natureza do homem. Mas existe uma coisa que a gente precisa guardar na história da redenção. A natureza do pecado não foi mudada. O pecado continua existindo. Ele continua batendo na porta. E nós temos, diante dessa justificação que foi feita pelo Senhor na cruz, de viver, conforme Romanos capítulo 12, uma nova mentalidade, uma nova vida, uma vida nova. Que Romanos é dividido assim, a ira de Deus, a justificação. Lá no capítulo 2 ele fala dessa nova vida.
é praticar aquilo que você diz que nós dissemos que somos. É viver o Evangelho na sua integralidade. Se esse pecado que você esconde, que nós escondemos debaixo do tapete, não for dominado e destruído, ele dominará e destruirá a sua vida e te exporá à vergonha. Então nós temos que mortificar o pecado. Faça disso a sua labuta diária. O John Owen, ele diz: faça disso sua labuta diária, sempre, enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando, ou ele te matará. A nossa adoração é total e exclusiva a Deus. O texto de Romanos 1 fala de um ser que, pela queda original, deixou de adorar a Deus e adorou a criatura. Então nós precisamos voltar à adoração bíblica. Nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele precisa ser tudo nas nossas vidas, em todas as áreas, inclusive na nossa vida sexual. Aqueles que rejeitam o Criador também rejeitam a noção do pecado. Se não há Criador, não há normas, não há limites. As pessoas se tornam livres para seguir as suas próprias paixões. E Deus quer exclusividade em nossa vida com Ele. Ele cria um reflexo dessa exclusividade através do relacionamento sexual. O relacionamento sexual do homem e da mulher é o reflexo da exclusividade de Deus na vida do homem. O sexo é uma das formas de adoração. As pessoas dizem: eu vou para o culto adorar. Ok, é um culto de adoração pública, uma adoração coletiva. Só que a adoração envolve, além do culto público, envolve a sua vida diária. A adoração não é só levantar o braço e subir ao terceiro céu. Eu lembro que eu fui num congresso de jovens, e os jovens diziam assim para mim: pastor, esse congresso pega fogo. Eu disse: meu filho, pega fogo por quê? Porque aqui a gente vive uma adoração intensa. Adoração intensa não se vive dentro de um congresso. Adoração intensa não se vive dentro de uma igreja. Adoração intensa é diariamente, mortificando a carne, vivendo para a glória de Deus em todos os aspectos. Eu já cheguei à conclusão, irmão, não tem outra alternativa para a nossa vida. Só lhe deu glória. Não existe outra alternativa. Você é insaciável, eu sou insaciável, nós somos insaciáveis. Nada vai conseguir saciar o nosso ego, a não ser o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, esse sim, fluirá de nós rios de água viva. O Evangelho de João é lindo porque ele descreve essa natureza pastoral de Cristo na nossa existência. Como o pão vivo, como o pastor supremo das nossas almas. Como aquele que flui de dentro de nós, fluindo a adoração bíblica genuína. Eu quero te dizer, meu querido, que tudo que você tentar colocar na sua vida no lugar daquilo que é para ser Deus, vai ser um desastre. Essa mensagem não é fácil. Porque talvez uma mensagem de autoajuda que seria mais afável. Uma mensagem de autoestima. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mensagem que tem alimentado a minha alma é a mensagem da adoração bíblica. Resolve os nossos problemas. Alinha a nossa vida conforme a vontade de Deus. Nos coloca no eixo certo para enfrentar essa sociedade, para enfrentar essa cultura, para enfrentar tudo aquilo que está disposto para as nossas vidas. Não tem outra alternativa a não ser voltar a adorar o Senhor. Tire a adoração da criatura, você mesmo. Ai, pastor, fulano está adorando o ciclano. O outro está adorando o pastor, está adorando o padre. Isso acontece também. Mas nunca se esqueça que a adoração mais intensa que o homem desenvolve
é em si mesmo. É a autolatria. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu vou suprir, eu vou satisfazer. Eu sou forte mesmo. Eu consigo. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Porque pessoas que vivem nessa vanglória de que arrebentam, tome cuidado, porque sempre aparece um Ricardão que arrebenta mais que você. Tire isso da sua cabeça. Tire isso do seu casamento achando que você realmente é que supre tudo. Não existe nada que supre mais o homem do que a graça poderosa de Jesus. Nada. Nada, nada. Com isso eu não estou dizendo para você que você não tem que se satisfazer, que você não tem que cuidar, não. Mas eu estou dizendo para você que nada vai te suprir mais do que a graça poderosa do Senhor. Ela vai nos alimentar diariamente. Esse poder justificador que nos colocou diante de Deus, que nos colocou diante do Pai, com a autoridade dada por Jesus Cristo, com a autoridade no sangue dele, com a autoridade na morte dele. É isso que alimenta, é isso que nos faz viver de forma plena, é isso que vai fazer com que o casamento mude. A tanguinha apertada não vai mudar o seu casamento, porque a sua mulher vai passar no outdoor e vai ver um volume maior. São paliativos. Vai sempre ter um cara mais gostoso que você, sempre ter uma mulher mais avantajada que a sua. Desilude dessa fantasia, desilude. Enquanto nós não vivemos para a glória de Deus, nós não vamos resolver essas coisas do dia a dia. O desafio é esse, viver para a glória de Deus. E isso tem que entrar na nossa sexualidade, para que ela não nos mate e não nos exponha à vergonha diante dos filhos, diante de tudo aquilo que nós temos como precioso. Para a gente concluir isso, e que o Senhor, meu irmão, restaure, que a glória de Deus mude a nossa vida, que casamentos sejam restaurados, que a nossa vida cristã seja uma vida cristã não de perfeição, mas de uma busca contínua por essa perfeição. Em nome de Jesus Cristo, que as famílias sejam restauradas, que o entendimento bíblico volte a funcionar, que essa busca por autoajuda, essas formas de lidar, essa forma simplória de querer tratar a vida humana, querendo tratar a vida humana com dicas, com receitas de bolo, irmão, isso não resolve. Temos que resolver na raiz, e a raiz é a glória de Deus. A gente precisa viver para a glória de Deus. Eu estou convicto disso. Nós precisamos viver para essa glória. Nós precisamos colocar toda a nossa vida, toda a nossa existência, a nossa casa, a nossa família para a glória do Senhor. As coisas precisam funcionar dessa forma, porque se nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. Que em nome de Jesus, que nessa noite as vidas, todos nós sejamos restaurados para a glória de Deus e tudo funcione para essa glória maravilhosa. Tudo funcione para a glória desse Criador poderoso. Que o nosso casamento reflita essa glória de Deus, no nome santo de Jesus.